Sonhar é pensar ou pensar é sonhar? Sonhar é pensar, mas nem todo o pensamento implica sonhar. Então, talvez não seja tão correto dizer que é o sonho que comanda a vida, mas mais que o pensamento comanda a vida e esperamos, todos nós, que esse pensamento seja claro, lógico e factual. Um pensamento que alimente as nossas emoções e que nos leve a um estado emocional certo, que por sua vez irá realimentar a forma como pensamos, entrando-se aqui num círculo virtuoso para nos aproximarmos dos nossos objetivos. Ora, um dos pensamentos, quanto a mim, mais errados que existe dentro das empresas é o de que os ótimos locais conduzem sempre a ótimos globais. E para mostrar que isto é falso, vou recorrer a uma analogia a partir de um jogo que gosto particularmente, que é o xadrez. Vamos chamar esta analogia a analogia do Bispo Tolinho. Então, temos aqui o nosso tabuleiro de xadrez e, como sabemos, vence quem conseguir comer o rei adversário. Ou, numa linguagem mais técnica, vence quem lhe fizer checkmate. Por outras palavras, a dada altura, um jogador pode ter muito mais peças do que o seu adversário, mas isso pouco importa na hora do checkmate. Para termos uma ideia da importância de cada peça, diz que o peão vale 1 ponto, o cavalo vale tanto quanto o bispo, 3 pontos, a torre vale 5 e a rainha 9. E imagine-se então que ao final de algumas jogadas estamos perante este cenário. São as brancas a jogar e este cavalo, que se desloca em L, decide comer este peão preto, ganhando assim 1 ponto. Ora, o bispo preto começa a salivar ao ver que pode comer a rainha, ganhando assim 9 pontos. E 9 pontos em xadrez é muito. E se o bispo tiver por base o racional de que ótimos locais conduzem a ótimos globais, então é precisamente isso que ele fará. Ganhará 9 pontos e lá se vai a rainha. Mas agora são as brancas a jogar. Vamos primeiro mover este bispo branco para aqui, para fazer um primeiro cheque ao rei das pretas. Como o rei não pode ficar em cheque, ele está obrigado a avançar para a única casa possível, mas são as brancas novamente a jogar. Vamos pegar neste cavalo para aqui e agora repare que qualquer que seja a casa para onde o rei se desloca, ele continuará em cheque. Logo, checkmate, o jogo termina e as brancas vencem. Repare-se o que acontece quando deixamos de avaliar os efeitos dos efeitos. Quando o bispo foi atrás da rainha, parecia tudo muito certo. A relação causal imediata parecia fazer sentido, mas veja como a seguir as pretas perderam o jogo por não se ter analisado os efeitos dos efeitos. Se quisermos, o bispo ficou maravilhado com os ganhos de curto prazo sem avaliar as ramificações dessa decisão. E quando não consideramos o todo no processo de decisão, o que acontece muitas vezes é trocarmos o ótimo global pelo ótimo local e, em consequência, ficarmos numa situação pior daquela na qual nos encontrávamos. Fazendo um paralelo com as empresas, precisamos olhar para as regras e políticas instituídas e entender se elas privilegiam apenas o departamento ou antes o todo, pois é isso que realmente importa. O que é isto de regras e políticas? Vamos recorrer novamente ao xadrez.
talvez pudéssemos avançar com a seguinte regra para proteger o todo, isto é, quase nunca deixar o rei em xeque. Porquê? Porque eu sei que se ele nunca estiver em xeque, pelo menos nunca vou perder o jogo. Se o jogador das pretas seguisse esta regra, então a jogada natural seria antes usar este cavalo preto para comer o cavalo branco. E assim estaríamos a proteger o rei. Sendo um lugar comum, olhe para o lema de qualquer equipa de desporto coletivo. O discurso é sempre o mesmo de que o que importa é o todo. Portanto, moral da história. Precisamos sempre fazer a ponte entre qualquer ação ou decisão local com o impacto que isso terá no global, pois é isso que verdadeiramente importa.